Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 29 de abril de 2020. Meu nome é Gregório Rabelo e estamos aqui na Tribuna Política para falar de assunto que interessa ao Brasil. Aqui nós não trazemos notícias, nós comentamos as notícias. Meus amigos e minhas amigas, nós temos uma coisa muito estranha hoje no Brasil. Aliás, algumas coisas estranhas. Mas a principal é que o governador João Dória parece ser o presidente da República e o capitão Bolsonaro parece ser o ajudante de ordem dele. Bolsonaro tem levado broncas de João Dória, muitas broncas, e não tem reagido à altura. Pelo fato de João Dória ser costumeiramente, anteriormente, habituado com a mídia, tem colocado Bolsonaro no bolso, pois Bolsonaro não tem sabido reagir à altura das provocações, das ditas respostas por João Dória. Para o povo, João Dória está certo e Jair Bolsonaro é errado. Eu acredito que Jair Bolsonaro não devia desautorizar os médicos. Mas, por outro lado, nós temos que compreender as atitudes de Bolsonaro pela abertura dos serviços, da indústria e tudo mais, porque ele é responsável pelo país. Então ele está preocupado não só com hoje, mas com amanhã. E por isso, acredito que tem tido posições contrárias ao isolamento total. Agora, todas as palavras de Jair Bolsonaro são todas elas espichadas. Faz interpretações esconsas que não deveriam fazer. Deveriam respeitar Bolsonaro como presidente da República. Aqui nessa tribuna política, eu tenho criticado Jair Bolsonaro, sido até muito duro com ele, mas nunca em um momento retirei a competência dele para nomear e demitir ministros, para nomear e demitir diretores da Polícia Federal e da ABIN. Ele foi eleito para governar, para demitir, para nomear e demitir, de acordo com o que ele entenda se está sendo ou não competente a pessoa que esteja em qualquer cargo. No início do governo ele foi buscar próceres, Paulo Guedes, Sérgio Moro e outros ministros ditos técnicos e competentes. Isso ele fez muito bem. A equipe dele tem estado à altura do que ele almejou,
não se vê falar de corrupção. Agora, a mídia brasileira está empatada, sempre com factoides. Para a mídia brasileira tem que ter um ladrão aqui, outro acolá e outro mais ali, para sobreviver. Então ficam procurando crimes, nas palavras do presidente da República. Tem juizecos por aí que ficam querendo impedir do ministro fazer as coisas, de nomear. Só falta um juizeco desse sentar na marra, na cadeira do presidente da República e começar a demitir ministros. Muitos não têm a consciência de sua insignificância. Quem é um juizinho desse de primeiro grau, por exemplo, para julgar o presidente em qualquer coisa? Eles não têm competência. O único competente, o único tribunal competente para processar e julgar o presidente da República é o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem fórum privilegiado. Nesses ataques, acredito até que Jair Bolsonaro tem sido humilde demais. Ele responde às vezes algumas coisas, outras ele deixa para lá, não responde nada, mas eu acho que ele deveria agir à altura, principalmente com o governador de São Paulo, que tem uma postura assim como se fosse presidente da República. E Jair Bolsonaro, vamos dizer, sem desdourar, o governador lá do Acre. Meus amigos e minhas amigas, a vida pública no Brasil sempre foi conturbada e agora, com esse coronavírus, parece que tudo. Parece não, tudo. Já temos aí pessoas parecendo videntes, querendo cuidar do futuro, sendo que nem o presente está sendo bem cuidado. Esse coronavírus é um inimigo desconhecido, o Brasil está em guerra, o mundo está em guerra. Esse coronavírus provocou uma terceira guerra mundial e que até agora não descobriram nada para enfrentá-lo diretamente, uma vacina para tranquilizar o povo do mundo inteiro. Não acharam vacina, a tal de cloroquina diz que faz mais mal do que bem. Em quem vamos acreditar? Em quem acreditar? Tendo em vista que, meus amigos, estão morrendo todos os dias aí centenas de pessoas. Centenas de pessoas estão morrendo por conta da infectação com esse coronavírus. Meu Deus, Deus nos livre, nós que ainda restamos. De forma, meus amigos, é que eu digo aqui, falo e digo, dos ataques indevidos ao presidente da República. E ele está sendo leniente, está assimilando tudo e não diz nada, principalmente com o governador do estado de São Paulo e o governador do estado do Maranhão. São vezeiros em atacá-lo. Por baixo. Atacam por baixo. João Dória usa uma coletiva que ele tem todos os dias para estocar Bolsonaro. Não é para se defender, que Bolsonaro até hoje, se falou alguma coisa que não agradou a ele,
mas não tomou nenhuma atitude de limitação do governo do Estado de São Paulo nas suas atitudes e ações, nem nos governos e nem nos prefeitos, e nas suas ações para tentar evitar o coronavírus, como o isolamento. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude muito ruim para o Brasil inteiro, quando disse que os prefeitos e os governadores teriam competência para tomar decisões restritivas ao coronavírus. Eu acredito que a competência geral é do presidente da República. Nós estamos vivendo numa república que pode recorrer à Constituição, que as competências para cada poder estão definidas na Constituição Federal. Estado e município não são estados independentes, não. Eles têm, na realidade, autonomia, alguma autonomia, mas não têm independência. Não podem sair por aí ditando regras para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, desconhecendo a autoridade do presidente da República. Isso eles não podem fazer. Agora tem muitos governadores, e particularmente o governador de São Paulo, que usa o poder do Estado para enfrentar o presidente da República desnecessariamente. Desnecessariamente. Jair Bolsonaro sempre teve aquele jeito, todos nós sabemos, um pouco explosivo e muito claro e positivo. Mas não cometeu até hoje crime nenhum nos seus atos administrativos. Para ser perseguido como está sendo, fui contra a demissão do Mandetta, fui contra a demissão de Moro e outros atos, atitudes administrativas do presidente da República. Contudo, não podemos golpeá-lo, retirar o direito que ele tem, a competência que ele tem de nomear, demitir quem quer que seja e tomar decisões que atinjam todos os rincões do território nacional. Porque para isso ele foi eleito presidente da República. Agora nós temos a Rede Globo numa perseguição sistemática, nunca vista, a um chefe de Estado como é o Jair Bolsonaro. É algo nunca visto e eles não têm a menor vergonha, o menor pejo de pegar no pé mesmo e esculhambar o presidente da República. É outro cancro que o presidente tem que retirar do caminho. Ele devia cobrar as dívidas vencidas da Rede Globo, que aí não seria nenhum crime. Ela deveria pagar o que deve. Se pagar, não resta mais nenhum tostão lá nos cofres da Rede Globo. Que dizem que é trilhão, é muito dinheiro. É o que dizem, eu não estou afirmando aqui. Meus amigos e minhas amigas, na verdade nós estamos diante de um desafio muito grande, que é esse coronavírus. E o Brasil, em vez de estar dando patadas para todos os lados, teria que se unir para enfrentar essa crise. Mas tem muita gente aí olhando no processo político. Para isso, usa o processo, olhando para o processo político eleitoral. Para isso usam o processo jurídico para fazerem
coisas indevidas, incompatíveis com o devido momento, porque não é hora de campanha política. Cada um tem que fazer o que lhe compete. No final das contas, os eleitores, na época certa, agora, nas eleições municipais e nas eleições federais, o eleitor vota de acordo com a postura daqueles que enfrentaram o coronavírus ou não. Meus amigos e minhas amigas, de forma que eu quero dizer aqui, já disse alguma coisa, é que o governador de São Paulo se coloca como se ele fosse o presidente da República e repreende, admoesta o presidente da República como se ele fosse um governadorzinho qualquer ou um funcionário do seu governo. E assim, meus amigos, vamos caminhando. Talvez eu digo e já disse anteriormente, para uma intervenção federal em alguns estados que não respeitam a autoridade, a superioridade hierárquica do presidente da República. Agora ainda temos esse ministro Alexandre de Moraes tolhendo até nomeação. Ele que nunca teve um voto. Nunca teve um voto, agora quer nomear. Quer impedir o presidente de nomear, como foi agora com o senhor Ramagem, que o presidente da República, para não ter encrenca com o poder judiciário, já anunciou que Ramagem ficará na ABIN. Agora me diga por quê. Qual foi o crime que ele cometeu? Qual o impedimento jurídico que ele tem de ser nomeado? Porque o ministro lá do STF não poderia impedir o presidente da República de nomear alguém, a não ser que tenha um crime exposto, alguma coisa. Agora, por questão ética, não. Esses caras todos são aéticos. Não respeitam nada, nem a própria lei. Agora inventando arranjos, ilações, diz, o sujeito tal não serve para nada. Ora, quem deve saber é isso e o entorno do presidente da República para não pagarem mico. Tem que olhar a ficha corrida da pessoa para poder nomeá-lo depois. E Ramagem, pelo que eu sei, não cometeu crime, não é um fascínora. E minha gente, esses ministros lá do Supremo Tribunal Federal conviveram com um fascínora lá dentro, que foi seu Janot, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, declarou em um livro, não sei nem se já foi publicado, declarou que entrou armado numa sessão ordinária lá do Supremo Tribunal Federal para assassinar o ministro Gilmar Mendes. Isso eles nunca olharam. Ele, além de ter cometido o crime de ter levado a arma, ainda declarou e saiu impunemente. Deram um afastamentozinho para ele lá do Supremo Tribunal Federal, mas aquilo não interessa não, que ele não pratica advocacia. É um zero à esquerda.
Quando ele estava na Procuradoria-Geral da República, ele gostava muito era de confusão. De muita confusão, de muita movimentação ao redor dele. Meus amigos e minhas amigas, a vida pública no Brasil já vinha muito conturbada antes do coronavírus. E agora, com o coronavírus, que está em crescente atuação no Brasil, ninguém sabe como é que vai ficar as coisas. As coisas pioraram e ninguém sabe como é que vai ficar. Estamos no momento sui generis. Muita gente passando fome, necessidade, porque desempregaram muito. Quantos milhões hoje nós temos? Tem alguma avaliação? Eu, pelo menos, não sei. Eu sei, diante do coronavírus, que já era quase 12 milhões. Agora, com o coronavírus, nós não sabemos quantos milhões ficar desempregados. É para chorar mesmo, meu amigo. Quem tem coração, quem sabe o que é uma geladeira vazia, que às vezes nem água tem, porque a água foi cortada. Meus amigos e minhas amigas, é muita coisa torta, errada que temos no Brasil. Porque a nossa vida pública, a vida política no Brasil está cheia de oportunistas, pessoas que só pensam em si e não têm a menor compaixão daqueles que estão passando fome, que estão desempregados. A qualidade dos homens públicos brasileiros está chegando ao nível dos políticos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e de Goiás, estados falidos que estão aí de pires na mão, mesmo antes da coronavírus, pedindo dinheiro à União para pagar os seus compromissos. E agora estão aproveitando essa onda do coronavírus para debitar tudo na conta do vírus. Essa é a realidade. O Brasil está aí mutatis mutandis se equiparando ao Rio de Janeiro, com seus políticos e homens públicos, agentes públicos. Meus amigos e minhas amigas, seria bom recomendar ao presidente Jair Messias Bolsonaro que ele usasse então uma mordaça que o impedisse de falar, porque tudo que ele fala dizem que é crime. Então aí, perseguindo ele, sem crime nenhum, só por antipatia, só por preconceito. E dessa forma, minha gente, acredito que se o governo Jair Bolsonaro chegar ao fim, chegaremos com o Brasil em frangalhos. Em frangalhos porque não deixam ele governar. E ele não suporta isso. Muito obrigado. Que Deus tenha piedade do Brasil e dos brasileiros. Todos, sem distinção, para que possamos chegar ao fim dessa pandemia do coronavírus de forma que não seja uma calamidade, uma falência completa do Brasil. Estaremos aqui em outra oportunidade, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Obrigado. Tá, Mimiquinho?